Boa noite, igreja. Naldo, segura aí, Naldo. Segura aí que eu cheguei. Bom, vamos lá. Eu coloquei lá no Zap, né, o tema de hoje. Deus dá a água. Deus não dá água, Ele dá a água. Então, pega aí o tema que você vai entender por que eu coloquei esse tema. Deus te dá a água. E a nossa leitura, ela está lá em Juízes 15. O Enzo, é óbvio, já deve ter até aberto, que o Enzo é rápido. Viu? Juízes 15, 9. Também minha Bíblia até abri aqui, muito lenta. E diz assim, nós vamos ler até o 13. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes respondeu: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, de estar ouvindo a Sua voz. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural e especial, cuidando, trabalhando e ensinando no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E aí, rapidamente, né, explicando aí um pouco sobre Sansão. Sansão, no capítulo anterior, né, vai falar que ele se casou com uma mulher do povo inimigo, né? Ele casou com uma filisteia. E aí, na cabeça ali dos pais, quando ele fala que vai se casar com ela, os pais não acham legal, não acham aquilo bom. Porém, aqui no versículo, no capítulo 14, 4, diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, ele casar com a mulher de outro povo, do povo incircunciso, o povo que não obedecia a Deus, que não era um povo de Deus. Então eles não sabiam que isso, né, vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, isso era uma intenção de Deus, a intenção de Deus de atacar o povo inimigo. Então, Sansão estava casando com aquela mulher para que Deus tivesse a oportunidade de atacar o inimigo. E aí nós vemos nesse versículo, né, de 9 a 13, nós vemos que o povo, ele não queria correr risco. Esse povo que foi entregar Sansão, eles ficaram ali chateados porque os filisteus foram
atacar eles, foram até eles, porque eles queriam Sansão. E eles ficaram chateados e falaram: você não sabe que eles dominam sobre nós? Olha o que você fez com a gente. Por quê? Sansão casou com essa filisteia e o pai dela deu ela em casamento ao amigo de Sansão, o padrinho do casamento. Então Sansão, furioso, atacou ali o povo, matou, o povo, porque ele ficou furioso que a esposa dele foi dada em casamento para outro homem, Se você não lembra, foi porque ele tinha matado um leão e de dentro do leão ele tirou mel e ele fez essa charada com o povo lá, os filisteus. Ele queria que eles desvendassem, que se tratava de leão, se tratava de mel. Ele queria que eles desvendassem isso e eles ameaçaram a esposa de Sansão. Ela foi, pediu Sansão para dizer, Sansão disse, ela falou qual era o resultado da charada para os homens. Então ele foi lá, matou 30 homens, pegou suas vestes, entregou e com raiva ele foi embora. Nesse meio tempo o pai dela entregou ela para outro homem. Então, como ele ficou furioso com isso, ele foi lá e atacou, porque ele perdeu a esposa dele. E aí a gente vê aqui esses homens, quando ele foi para a caverna, de Etã, ele foi lá para a caverna e esses homens foram lá e falaram que foram amarrar ele e levar ele para entregar. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que às vezes vão estar do nosso lado para nos entregar nas mãos dos inimigos. Foi isso que aconteceu, porque o pessoal lá, o povo que foi entregar Sansão não era inimigo, era o povo dele também, não era inimigo dele. Eles queriam entregar Sansão para os filisteus porque eles não queriam correr riscos, porque eles sofreram a ameaça de guerra, de luta, de alguma batalha por conta de Sansão. Então, muitas das vezes, nós vamos estar ao lado de pessoas que não vão lutar conosco, pelo contrário, vão nos entregar. Nós vamos estar ao lado de pessoas que vão preferir ver que a gente vai morrer, ou que a gente vai perecer, ou que a gente vai ser entregue, do que lutar ao nosso lado. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens, eles não queriam, resolveram não lutar ao lado de Sansão, que diz: então 3.000 homens desceram até a rocha de Etã para levar Sansão para os filisteus. Então 3.000 homens decidiram pegar Sansão, entregar Sansão, para não correrem riscos. E às vezes nós temos pessoas ao nosso lado que a gente pensa que soma com a gente, mas na hora do risco, na hora da dificuldade, ela se vira contra nós. Ela esquece que é do nosso povo. Ela esquece que ela tem que caminhar conosco. Ela esquece que ela está ao nosso lado para verdadeiramente estar ao nosso lado. Foi isso que aconteceu com Sansão. Então existirão pessoas que escolherão nos entregar nas mãos dos inimigos do que lutar ao nosso lado. Sansão, ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Ele não tinha quem chegasse e falasse assim: ah, Sansão, vieram atrás de você, mas nós 3.000 homens aqui vamos lutar contigo para que você não caia nas mãos dos filisteus. Não, muito pelo contrário, ainda o acusaram. Olha o que você fez a nós. Não sabe que eles dominam sobre nós? Então, Sansão, ele estava sozinho. Muitas das vezes, vai ter momento que nós estaremos sozinhos também. Vai ter momento que a gente vai pensar: agora vão ficar do meu lado, mas não vão ficar. Nem sempre as pessoas estarão
ao nosso lado para lutar conosco. Muitas das vezes vão ser os primeiros a fugir, a correr e não vão ficar do nosso lado. Mas isso ainda não é o problema, vamos continuar. É só para você entender que Sansão também ficou sozinho. Então, se você achar que está sozinho ou que as pessoas estão querendo entregar você nas mãos dos inimigos, isso aconteceu com Sansão. Então, você não é diferente dele. Pode acontecer com você, comigo, e é mais comum que aconteça. E aí, no versículo 14, diz assim: e vindo ele a Leí, que é a cidade, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Lembra que eles prenderam ele com 2 cordas novas para levar ele amarrado até os filisteus. E aqui a chave é essa: o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Na versão do Enzo, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Isso tudo porque o Espírito do Senhor tomou conta de Sansão. Mesmo ele sozinho, mesmo as pessoas o entregando, quando o Espírito do Senhor toma conta de nós, não existe amarração, não existe pessoa contra, não existe quem te entrega. Ninguém tem poder sobre o Espírito do Senhor. Então Sansão, quando foi revestido do Espírito Santo, tudo aquilo que o prendia, que o amarrava, que o levava até o inimigo, caiu por terra. Porque o Espírito do Senhor é o que combate a nossa luta. É o que faz a gente ter forças. O versículo ele é bem claro. Quando o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, ele conseguiu se desamarrar. Então é o Espírito do Senhor que te dá força, que te sustenta. O Espírito do Senhor, ele precisa habitar verdadeiramente nas nossas vidas. Porque sem o Espírito do Senhor, nós ficaremos amarrados, entregue aos inimigos. Mas quando a gente permite que o Espírito do Senhor entre, faça morada, conduza a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, tudo muda. Porque quando a gente é conduzido pelo Espírito do Senhor, é Ele que garante, é Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que levanta você em meio à tribulação. Aquele semblante caído, ele acaba, e você começa a sorrir novamente, porque o Espírito do Senhor, ele se apossa de você para te sustentar, para te fortalecer, para destruir as amarras da sua vida, para tirar toda a força do inimigo sobre a sua vida. É o Espírito do Senhor. Quando nós estamos cheios do Espírito, as amarras, as lutas começam a ficar arrebentáveis, começam a ficar mais fáceis de vencer. Então, às vezes, a gente está passando por uma luta aparentemente impossível de ser vencida, porque não demos lugar ao Espírito Santo para apossar da nossa vida. Porque a gente ainda não permitiu que o Espírito Santo faça a parte dele. Sansão, hora nenhuma, momento nenhum, resistiu, relutou, ele simplesmente pediu para que não o matassem, porque ele sabia que o Espírito do Senhor era com ele. Tenha essa certeza na sua vida. Se o Espírito do Senhor ele está te enchendo,
A luta que você enfrenta e enfrentará, ela não será mais forte do que o poder dele na sua vida. Não será. E você vai ver que vai dar para vencer, vai dar para desamarrar, que as coisas vão mudar de uma hora para outra diante dos seus olhos, porque o Espírito do Senhor tem tomado a sua vida e conduzido ela. Deus, ele tem um plano até mesmo na nossa adversidade. Você crê nisso? Você crê que ele tem um plano na sua luta? Foi isso, olha só, desde o início, o plano de Deus era usar Sansão para destruir os inimigos. Então, às vezes, você está enfrentando uma adversidade e se revolta contra Deus, ou acha que Deus parou de ver, parou de te ouvir, mas é tudo plano dele, porque naquele momento ruim da sua vida é que ele vai ser glorificado. Naquele momento onde você está vendo o chão se abrir, o teto cair, o mundo está se acabando para você, vai ser nesse momento que Deus vai atuar, porque todo o tempo ele tem um plano. Ele fez Sansão querer casar com aquela mulher do povo incircunciso. Ele fez ela querer casar, ele fez ela casar, ele fez ele entregar a resposta da charada para ela. Ele fez o pai dela entregar ela para outro homem, para que tudo isso se cumprisse. Então, não se revolte com Deus por causa da sua luta. Não se enfraqueça diante de Deus por causa da sua adversidade. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem algo grande para fazer. Ele usa até o inimigo para que o nome dele seja glorificado. Foi o que ele fez. Ele usou aquela mulher dos filisteus para que o nome dele fosse glorificado. Os pais de Sansão não entendiam porque ele queria casar com uma mulher do povo inimigo. Mas Deus conduziu e permitiu, porque o propósito dele era lá na frente. O plano dele era lá na frente. Às vezes a gente acha que tem algo ruim, ou que o caminho é ruim, ou que as coisas que estão acontecendo é para o nosso mal. Mas não, é simplesmente para que Deus atue na sua vida. É simplesmente para que Ele lá na frente faça e mostre que foi Ele que fez. Você foi só instrumento. Você apenas foi usado. O pai não sabia, o pai não entendia. Muitas das vezes a gente não entende, a gente não percebe, a gente não consegue ver ali, fica achando que Deus saiu do lugar, que Deus piscou, que Deus perdeu o controle, que Deus estava muito ocupado com alguém que esqueceu da gente. Mas não, até na adversidade Deus se faz presente. E Ele usa até os inimigos para que o nome dele seja glorificado. Ele precisava do inimigo ali naquele jogo de xadrez para ele poder ser glorificado. E aí tem muitos inimigos na sua vida que são necessários para o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Tem inimigo na sua vida que Deus permite que entre para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas, perseguições, lutas, palavras negativas, como eu falei lá no início. Pessoas que te entregam nas mãos dos inimigos para que o nome de Deus seja glorificado. Para que a sua vida venha mostrar Deus. E continuando no 18. Diz assim: e, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Não, eu pulei. Que eu li só o 14, né? Agora é o 15, Enzo. Vamos no 15. E achou uma queixada fresca de um jumento,
e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Aí não... Até aí. Então ele foi apossado, possuído ali pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele arrebentou aquelas amarras, encontrou uma queixada de jumento. Eu até trouxe a imagem, né, da queixada de jumento. Tem a parte assim do dente, né? Aí vem aqui a mais compridinha assim, para aqueles dentinhos da frente do jumento. É uma coisa bem feinha, né? Mas era para mostrar o que ele usou para matar esse pessoal. Então, Sansão, ele não fez por ele. Quem é que estava dentro dele, tomando conta dele? O Espírito de Deus. Então, com aquela queixada, e é por isso que ele falou isso, com uma queixada, feri um montante com uma queixada. Então, o que eu quero te dizer nessa noite? Você não precisa de armas, de grandes coisas para enfrentar seu inimigo, não. Você só precisa de Deus. Você só precisa do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, tomando conta de você. Você não precisa de mais nada. Sansão ali, ele usou aquela simples ferramenta que ainda estava fresca, ainda nem era, né, rígido ali. Quem já matou boi sabe como é que fica o osso depois de um tempo. E lá, né, no sítio matava-se boi pra caramba. Minha mãe, meu pai. Então, ele pegou aquela queixada porque ali ele já estava com o Espírito de Deus. E essa é a chave da situação. Que a gente fica ali pensando: ai meu Deus, mas como que eu vou falar com fulano? Ai meu Deus, mas como que eu vou entrar ali no covil? Ai meu Deus, como que eu vou chegar na frente dos lobos? Gente, não é você não, o Espírito Santo que tem que ir. Porque Sansão foi amarrado com 3.000 homens da sua posição, do seu povo, não eram os inimigos, mas ele foi quando o Espírito de Deus tomou conta ali dele. As cordas, elas se desfizeram como se tivessem pego fogo e queimaram. E elas se desfizeram e ele, com apenas uma queixada, né, aquela parte da boca ali do jumentinho, pegou aquilo e matou aqueles homens, matou 1000 homens com uma queixada. Isso é para te mostrar que você não precisa fazer grandes coisas para atacar seu inimigo, não. Você precisa entregar na mão de Deus, entregar ali para o teu Espírito de Deus que está em você e falar: pronto, agora vou me revestir do Espírito de Deus e destruir o meu inimigo. Não é você que vai fazer, é Ele. Todo o tempo Deus estava no controle, todo o tempo Deus tinha um plano, todo o tempo Sansão permitiu que Deus atuasse. E às vezes a gente erra por querer tomar a frente. Às vezes a gente erra porque a gente quer resolver, porque a gente quer fazer, porque a gente quer falar. Não, eu vou lá e eu vou resolver. Não, eu vou lá e eu vou falar. Não. E esquece que é o Espírito de Deus que tem que fazer. Amém? O Espírito de Deus entrou em Sansão, deu força a ele e deu o entendimento que com aquela queixada ele mataria 1000 homens. Então você às vezes nem está procurando a queixada ali, ó. Deus botou a queixada na tua mão e tu nem enxergou ela ainda, porque você quer resolver pelas suas próprias mãos. Mas os nossos inimigos, eles cairão por terra. Isso é uma promessa.
O seu inimigo não prevalecerá, mas você precisa estar cheio do Espírito de Deus para que isso aconteça. Então não deixe de permitir que o Espírito de Deus esteja na sua vida, esteja no seu trabalho, esteja na sua casa, esteja em tudo que você colocar a sua mão. O Espírito de Deus é que vai fazer o negócio. Você só vai segurar a queixada e o Espírito vai fazer o resto. Ele vai destruir um por um dos teus inimigos, porque a autoridade é dele. E o plano de Deus é esse, é que os teus inimigos caiam por terra, amém? Continuando, 18. E como tivesse grande sede, aí sim, agora é esse, né? Sansão já foi lá, já matou 1000 homens com uma queixada, e aí ele chamou aquele lugar de Ramate-Leí, e agora, como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Vou falar primeiro do versículo 18. Sansão teve sede. Quem tem sede é ser humano. Então, Sansão era humano como você. Sansão sentia sede, sentia dores, sentia frustrações, sentia raiva, tanto que ele foi embora e perdeu a esposa porque foi com raiva, que ele estava com raiva que deu a esposa lá. Então, Sansão era humano igual a você. Então, essa humanidade de Sansão é para nos mostrar que ele era muito forte. Sim, ele tinha o poder de Deus nele. Ele era escolhido de Deus, porém ele era humano, assim como você é. Ele também tinha sensibilidade. E ali ele falou assim: o Senhor me deu, matou ali os 1000, e agora ele vai perecer por sede, por cansaço, ou por se sentir sozinho. Quantas vezes você entra no seu quarto se sentindo sozinho e pensando assim: agora eu vou perecer. Senhor, eu cheguei até aqui e agora eu vou perecer. Senhor, eu fiz a tua obra até agora e agora eu vou morrer. E agora esses inimigos vão tomar a minha vida. Esse foi o questionamento de Sansão. E às vezes esse é o seu questionamento. Porque a gente é humano, porque a gente sofre. Porque quando vem o inimigo e se levanta contra nós, a gente às vezes perde as estribeiras. E a gente esquece que o dono de tudo é Deus, até daquela coisa ruim que está acontecendo. Até ali ele é dono. E aí a gente se desespera, e a gente fica preocupado, e a gente fala: morrerei agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Você chegou até aqui, amém? Vai morrer agora? Vai parar agora? Vai desistir agora? Por quê? Se Deus já se apossou de você, se Ele já te deu a queixada, se Ele já te entregou 1000 homens nas suas mãos, não deixe a sua carne falar mais alto, porque a sua carne tem sede, a sua humanidade tem sede, e às vezes a gente acha que vai perecer, a gente acha que agora é o fim. Não aguento mais lutar, Senhor. É tanta luta, é uma atrás da outra. Quando eu penso que passou, o negócio fica ruim de novo. Não aguento mais. Aguenta sim, porque é o Espírito de Deus que está na sua vida. Então não pare agora por causa da sede. Tenha sede. E aí eu vou te falar por quê. 19. Então deu sede.
Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí e saiu dela água. O que Sansão tinha? Sede. O que saiu? Água. Vocês estão com medo de responder, né? Gente, mas está escrito. Mole, mole. É só ler, que ninguém erra. Saiu dela água e bebeu. E o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Então o que ele fez? Ele teve sede, ele ficou ali com medo, preocupado, vou perecer, vou morrer aqui na mão dos inimigos, vou cair de sede e eles vão fazer o que quiserem comigo. E aí quem clama recebe a água. Não tem muita gente do lado não, mas fala aí. Receba a água. Fala, Davi, para a dona Eunice aí, ó. A água de quem, gente? Quem deu essa água? Foi Deus. Nessa aqui não, ó. Essa aqui não tem o que tinha naquela. É boa também, mas não é única e exclusiva. Sansão, ele recebeu a única água que ele tinha que receber. E nem é, vou te falar, nem é a água que Deus te deu não, porque Deus dá uma água para cada um. Porque Ele sabe a sua necessidade, Ele vai nela e Ele dá. Sansão estava num momento de fragilidade. Deus, Ele precisava fazer brotar uma água específica para Sansão. Porque Ele sabia do que Sansão precisava. E Ele sabe do que você precisa nessa noite. Então Ele vai te dar a água específica. E aí eu conheci uma mulher que ela contou lá que uma membro nela, da igreja dela, ela tinha mais de 400 espécies de plantas. Então ela viu que gasta muita água molhar tudo isso de planta. Então a conta estava ficando muito alta. Aí o que ela fez? Falou com o marido, vamos cavar um poço. Escava um poço, pega a água do poço, que vai ser mais barato do que ficar usando a água potável da casa. E aí eles fizeram, né? Chamaram um, chamaram outro, foi quase a laje aí, né? Vamos ver quem é mais barato. E aí o pessoal entendido foi lá cavar o poço e falou para ela, olha, cavar o poço não é 100%, porque pode ter água ruim aqui embaixo. Nós não sabemos se nesse local que a senhora quer cavar é o lugar bom para água boa. E aí ela falou, não, vamos tentar, a gente tenta, eu preciso da água, a gente tenta. Por sua conta e risco? Não, vamos, por minha conta e risco. Cavou. Conforme foi cavando, saía uma espuma, um negócio meio esquisito. Tinha tipo um ferro, um negócio que eu nem sei qual é o nome do que tinha ali naquela água, que a água não era boa para nada, não era para beber, não era boa para tomar banho, não era boa para nada, nem para as plantas. Ia matar as plantas com o troço que tinha lá. E aí deixaram por dias, vamos ver, e a espuma não baixava, e a cor da água ia mudando, e tinha um negócio ruim ali. E aí o marido dela falou assim, tá vendo? Eu falei, tá teimosa, gastamos dinheiro à toa. Gastamos dinheiro no poço e vamos continuar gastando dinheiro na água potável, molhando as plantas. Dá as plantas, vende as plantas. Aí ela, não vou. Aí ela orou, gente, no poço. Ela orou e ela falou assim, eu preciso de água boa. Nem que seja para planta apenas. E aí ela falou assim, quer saber? Vou pegar um pouquinho de planta e vou ficar molhando durante 2 semanas. Se morrer, eu enterro o poço. E foi o que ela fez. E as plantas que foram molhadas com aquele produto ruim que tinha no fundo ali no solo, foram as que ficaram mais bonitas. E aí ela falou assim, a gente não entende de nada, mas Deus entende de tudo. E aquelas plantas, algumas não gostaram muito não, mas as outras plantas gostaram
do produto, do troço ali que tinha na água. Porque aquela água era boa para aquela planta. E a água de Deus, ela é boa para você. É a água de Deus que vai revigorar suas forças. É a água de Deus que vai fazer você levantar do seu lugar e falar assim: não, não vou morrer de sede aqui não. Não vou morrer de sede aqui não, porque Deus não me chamou para morrer. Deus não me chamou para me enterrar numa caverna e esperar os meus inimigos se levantarem contra mim. Não, Deus me chamou para clamar. Aquele que clama, Deus, ele faz a água específica para a sua dor, para a sua luta. Ele sabe aonde está doendo, ele sabe aonde você tem chorado, ele sabe o que você tem enfrentado. A água que ele vai te dar, ela é boa para isso, para te dar esse gás de vamos lá, vamos continuar. Quando ele fendeu a caverna, que saiu a água para Sansão, Sansão bebeu, o seu espírito tornou e reviveu. E é assim que você tem que sair nessa noite. Deus te dá a água que você precisa. Você vai sair daqui revivido, fortalecido, pronto para chegar amanhã na frente dos teus inimigos e declarar a sua vitória. Porque o Espírito do Senhor, ele está tomando posse da sua vida nessa noite. Deus deu para Sansão a água que ele precisava para ser renovado. Deus dá para você a água que você precisa para ser renovado nessa noite. Precisamos ir na fonte certa. Quem é a fonte certa? Deus. Ele é a fonte da água. Não adianta você tentar com um colega, com um amigo. Não adianta, a fonte é Deus. Quem clama, recebe renovo. Ele chamou ali a fonte do que clama. Por quê? Porque Sansão clamou. Você tem clamado para beber essa água? Você tem clamado para Deus desamarrar as suas mãos e você saber resolver os seus problemas? Você tem clamado para que Deus te coloque no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa? A fonte do que clama. Se você não está clamando, você não vai receber o renovo. Se você não está buscando, você não vai receber de Deus. Se você não está permitindo, o Espírito de Deus não vai tomar a sua vida. Então, clama e receba. Deus honra aquele que clama. Sansão estava ali, meio que desesperado. Que a gente só lê o texto, mas imagina, você consegue imaginar o desespero, a dor, a preocupação de Sansão em falar: morrerei agora nas mãos desses inimigos. Até agora o Senhor fez tudo e por causa de uma sede eu vou morrer. Desamarrou minhas mãos, matei 1000 com a queixada de jumento e agora eu vou morrer porque eu estou com sede. E quantas vezes a gente começa a desacreditar porque as coisas vão se complicando. Mas Deus honra aquele que clama. E para a gente encerrar, Salmos 36, 7 ao 9. Diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Vou repetir. Quão preciosa, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. É só nele, gente. É só com ele. Nós precisamos nos esconder debaixo das asas do Senhor. Nós precisamos entender que somente nele tem esse manancial de vida e ver nele a luz. Gente, é difícil.
Quando os inimigos se levantam mas para Deus não há impossível. E se a gente quiser ser forte demais, parecer que é forte demais, a gente é bom demais, a gente perde a oportunidade de ser saciado pela água de Deus. Se Sansão quisesse ser forte demais, ele não teria clamado pela água de Deus. Então para de fingir que é forte. Você é esse aí, volta no 7, Enzo, por favor. Por isso os filhos dos homens, por isso que a gente se abriga na sombra das asas do Senhor. A gente vai se fartar da gordura da tua casa. E Ele vai fazer com que a gente beba a corrente das delícias dEle. Olha a promessa de Deus para você. A bondade dEle é tão grande que Ele vai fazer com que você veja a luz, com que você tenha esse manancial de vida. Você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus para combater o seu gigante, para fazer com que os seus inimigos caiam por terra. E pelos meios mais fáceis, você não vai precisar fazer nada. Deus vai destruir ele. Então, não deixe que a sua força, porque eu não posso mostrar que sou fraco. Não, para Deus você tem que mostrar que é fraco, para que Ele possa te dar a água da vida. Não perca a oportunidade de beber dessa água. Não fique fingindo que você não precisa dela, você precisa sim. E aí você vai olhar para os seus problemas como só mais um desafio. Isso é uma palavra de fé. Você vai olhar para o seu problema e você não vai falar assim, caramba, você é o meu problema. Não, você vai falar, você é só mais um desafio. Porque você vai beber da água de Deus. E você vai ser fortalecido. Beba da água de Deus e seja renovado nessa noite. Seja forte, mas permita-se beber da água de Deus. A fonte do que clama. Quem clama, recebe. Quem quer, busca. Então busque o Senhor, clame ao Senhor. Peça para Ele, Senhor, me dá a água, aquela água que renovou e reviveu Sansão. Eu quero essa água, porque eu vou sair daqui nessa noite, ó Deus, fortalecido. E todos os meus inimigos, eles não terão vez na minha vida, porque eu sei que tudo é um plano teu. Tudo é um plano dele. Amém? Vamos à capela. Quero beber. Vou deixar a Sara puxar, que ela já puxa o tom dela, porque eu vou orar, não vou ficar cantando mesmo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Sacia a nossa sede, Senhor. Eu quero fluir, Deus, nós queremos beber da tua água. Essa água que renova, que reviva. Essa água que restaura, Senhor. Fonte de águas vivas. Quero beber. Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Do teu rio, Senhor. Esse óleo é o óleo da unção. É o óleo que eu vou colocar agora no seu corpo. E ele vai te renovar. E ele vai te fortalecer. E ele vai conduzir todos os seus passos. O Espírito de Deus vai cuidar de você, vai trabalhar na sua vida. E eu quero orar pela sua vida, para que você beba dessa água, para que você seja renovado. Então não fica aí não, vem todo mundo aqui para frente, que nós vamos orar. Existe um rio, Senhor, que flui no teu grande amor. Águas que correm no
tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, aleluia, em tuas águas. Oh Deus, nós queremos beber da tua água. Senhor, aqui estamos, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, na tua presença te clamando, porque aquele que clama recebe. E nós estamos te clamando, ó Deus, vem de uma forma sobrenatural. Senhor, vem de uma forma especial cuidar de cada um de nós. Deus, tu conhece as lutas, as adversidades que o teu povo tem enfrentado. Senhor, mas nós repreendemos em nome de Jesus. Como foi estudado aqui, falado nesta noite, os inimigos querem nos derrotar. Isso é um plano do inimigo, sim, mas o Senhor não perdeu o controle. Deus, que nós possamos beber da água que renova, que possamos beber da água que vivifica, que possamos beber da água que traz cura, que traz alento, que traz restauração, que traz transformação. Essa água, Deus, não queremos parar de beber essa água, não queremos parar, ó Deus, de te clamar. Deus, nós queremos, ó Pai, ver o seu mover nessa noite. Vá agora, Pai, derrubar todos os nossos inimigos. Vai agora, Senhor, expulsar tudo aquilo que não provém de Ti, porque nós somos escolhidos Teus, ó Pai. Nós não somos Sansão, mas nós somos pessoas escolhidas por Ti. Oh Deus, nós queremos beber da Tua água, seja no casamento, seja no relacionamento de filhos, de pais, de irmãos, de sobrinhos, de tios, seja no trabalho, Senhor. A fonte de água viva não vai cessar nas nossas vidas. Oh Deus, nós estamos levantando um clamor, porque nós confiamos na Tua palavra. Nós estamos levantando um clamor, porque nós vamos sair, ó Deus, desse nosso lugar parado, sem buscar, sem clamar, sem querer. Não, Deus, isso está mudando a partir de hoje, porque nós entendemos que aquele que clama recebe renovo, aquele que busca é cheio do Espírito de Deus. Então, Espírito de Deus, vem derramar essa água sobre nós, vem se apossar da nossa vida e destruir os nossos inimigos. Senhor, nos coloca de pé, Senhor, nos coloca de pé, Senhor, para que nós possamos derrotar um a um em Teu nome, e nós não seremos abatidos, porque a água que o Senhor nos dá, ela vai nos trazendo renovo, ela vai nos trazendo vida. E se nós estávamos abatidos quando entramos, vamos sair fortalecidos e com a certeza da Tua vitória. Oh Deus, não permita, Pai, não permita que a gente coloque dúvida nos nossos corações. Será que morreremos agora? Não, Senhor, nós não iremos morrer, porque o chamado que o Senhor tem para nós é grande. O ministério que o Senhor tem para cada um de nós é grande, Senhor. E o inimigo não terá vez, não terá um filisteu para tomar as nossas vidas, porque Tu és a água, Senhor. Oh, quero beber. Quero beber do Teu rio, Senhor. Declare. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte de águas vivas. Tu és
a fonte de água viva, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber. Quero beber. Eu quero do teu rio, Senhor. E que a tua fonte, a tua água, Senhor, venha sobre a nossa vida, a nossa casa. Lava o meu interior. Lava o nosso interior. Tira todo medo. Tira toda insegurança. Senhor, tira toda a dúvida. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor nos sustentará. Porque é um plano teu. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és. Tu és o rio, Senhor. Ele é a fonte da sua casa. Ele é a fonte da sua família. Ele é a fonte que você precisa para não parar de caminhar com Ele. Então seja você aquele que clama pela sua casa, aquele que clama pelos seus filhos, aquele que clama pelos seus pais, aquele que clama pelo corpo de Cristo, que é a igreja, é o povo chegado, é o povo que Deus escolheu. Seja aquele que clama e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém? Está renovado? Então aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos encerrar agora aqui orando pelos pedidos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus, porque essas pessoas tiveram fé. Senhor, e esse é o primeiro passo. Senhor, acreditar que o Senhor pode mudar a vida dessas pessoas é o primeiro passo. Senhor, nós não conhecemos o que está acontecendo aqui, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos o que pediram, o que clamaram, mas Deus, dê a sua água para essas pessoas. Essa água que cura, essa água, Deus, que vai transformar essas vidas, que vai trazer libertação. Deus, dá a água para essas pessoas. E que em nome do teu Filho amado, elas vejam o milagre acontecer. Leva-nos para casa, Deus, guardados e protegidos, renovados, vivificados e prontos para o combate, porque nós somos mais que vencedores e bebemos da tua água. Agora estamos saciados, não temos mais sede, temos sim a certeza da sua vitória. Aleluia! O Senhor é mais que vencedor e você é vencedor com Ele. Não saia correndo, dê um abraço no seu irmão e até sábado no culto jovem.